as mulheres, tá? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sente sempre afadigado, com o intestino preso e dificuldade de emagrecer? Sabia que seu corpo pode estar inflamado? Pois é, a correria do dia a dia, o estresse, uma alimentação inadequada podem causar inflamações que prejudicam demais a saúde e o bem-estar. Por isso, desinflamar o corpo, mantê-lo saudável é essencial para ter mais qualidade de vida. Sobre este assunto, eu converso a partir de agora com a biomédica Jarbele Leite e a cabeleireira Thaís Lucena, que estão aqui com a gente para dar exemplos, falar de sintomas, forma de tratamento também, passar informação para você que está em casa e talvez esteja se sentindo inflamada. Primeiro, deixa eu dar muito boas-vindas aqui às minhas convidadas, Jarbele e Thaís. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Boa tarde. Obrigada por esse espaço também, até para falar um assunto tão importante, né? E também parabenizar, né? Que uma mulher tá linda hoje nesse programa. Estamos lindas. Olha só, vou começar com a Thaís, tá certo? Que é um exemplo vivo, viu, minha gente? E é um bom exemplo. Eu digo porque eu conheço, acompanho lá na rede social. É o Diário da Thay, né? Da Thaís. Bom, Diário da Thaís. Ela posta ali a vida dela. Nem sempre ela teve esse corpinho assim, a gente sabe. Eu sei, né, que você já pesou 90 quilos. Sim. Mas eu quero saber, Thay, de você nesta tarde. Qual foi a virada de chave? Quando você se olhou no espelho e disse, estou inflamada? Entender que tudo começou com as emoções. É importante falar sobre isso e ter esse espaço aqui com você é magnífico. Até porque tudo começa pelas emoções. E foi entendendo que eu não estava bem, aquela crise de ansiedade estava me acelerando para comer compulsivamente. E aí eu fui entendendo que as demais patologias estavam vindo e vindo acelerada. Até que eu conheci a medicina integrativa. E aí a medicina integrativa, então, te salvou? Sim, para a honra e glória do Senhor foi o primeiro passo, não foi, Jarbele? Isso mesmo. Naquela fase, assim, com muita acne, muita dermatite. Eu estava numa situação, assim, depletável por dentro, com síndrome fúngica, uma síndrome metabólica avançada. E tudo isso proveniente por conta da inflamação. Um terreno biológico, um corpo inflamado, ele atrai muita doença pra gente. A gente tá vendo algumas fotos, tá, que estão passando tuas aqui no telão. Essa fase aí você estava longe de conhecimento, né? Total. O que é que você sentia? Como era pra você? Totalmente olhando para o amanhã. Minha mente não estava no agora. Ela estava simplesmente no amanhã. Eu ficava muito preocupada. E quanto mais eu ficava preocupada, mais eu comia, mais eu comia, mais eu comia. Então a gente teve marcadores que marcavam pré-diabetes, marcadores que marcavam fígado inflamado com esteatose, e isso era muito sério. Então eu fui para outros médicos e ninguém sabia o que é que era. Até entender que através da saúde integrativa a gente vem entendendo que corpo estranho dentro da gente, como foi o caso do silicone, com relação aos alimentos inflamatórios demais, até mesmo comida, tá? Não estou falando de produtos alimentícios, estou falando de comida mesmo. Alimentos que me inflamavam de forma avançada e acelerada, como, por exemplo, a banana. Então, eu não consigo comer mais que 2 bananas. O ideal é que seja uma. E hoje eu sou muito regradinha. Perfeito. E é justamente essa informação que a gente quer passar, tá? Porque às vezes a ânsia, né, por emagrecer, por ter o corpo perfeito, leva a gente a um caminho que não é saudável. Então, entender o processo inflamatório e ter consciência de que precisa desinflamar, isso aí é primordial. Por que Jarbele está aqui? Ela é biomédica, trata, né, já há algum tempo a Thay, que tem resultados significativos. E aí, Jarbele, eu trago para a conversa agora para entender por que o corpo inflama. Olha, primeiro, Thay, ela está comigo quase 3 anos. Então, às vezes a pessoa pensa que é algo que vai ser muito rápido, né? A gente conseguir um resultado.
Gente, não é bem assim. Cada paciente ele é único, porque tem paciente que se alimenta de uma forma, outro de outra. Imagina, você passa 30 anos inflamando o teu corpo. Não vai em uma semana desinflamar, né? Então, são vários fatores. E eu vou deixar claro para vocês que é uma das coisas que Thay também falou, Joana, a questão da emoção. Sim. Como eu também trabalho dentro da estética, né, e na saúde, eu encontro muitos pacientes que me procuram por problemas desse mesmo que ela falou, do emagrecimento. Porque eu não consigo emagrecer, porque eu tenho um problema com isso. E infelizmente ainda a parte da estética culpa muito o paciente que não consegue ir para academia, que não consegue fazer dieta, só que pula uma etapa principal, que é a emoção. Primeiro tratamento que eu tive que fazer foi dentro das emoções dela. Eu precisei entender qual foi a história dessa mulher. Qual foi a história dela com a mãe dela, com o pai, como foi o crescimento dela na infância, na adolescência, para saber porque ela tinha compulsão alimentar. A gente carrega tudo isso. Carrega isso, a gente carrega, só para você ter noção, a ciência explica que nós temos as nossas memórias celulares nas nossas avós maternas. Então, olha como a gente carrega toda essa história. E vem de todo o trauma que ela carregou da infância. Tudo isso colaborou para ela ter compulsão alimentar. Então, se eu não trato isso nela, vai girando aí, daqui a pouco ela se torna uma bola de neve que ela não consegue mais resolver. E começa a se culpar. Aí vem o peso da culpa, que é onde a terapia entra. O peso porque eu não consigo emagrecer. E a sociedade te criticando porque você não emagrece. Porque você vai à academia só uma semana, um mês e depois para. Você já se perguntou por que você para a academia? Você já se perguntou por que você começa e não termina? Isso tem um trauma lá atrás, familiar, que precisa ser tratado. Então, isso foi a primeira fase que tratamos em Thay. Quando ela reconheceu todos esses traumas, essa culpa que ela levava, foi aonde a gente conseguiu os resultados. Aí ela conseguiu entender o valor da alimentação, a atividade física, ela focou, ela já sabe as emoções dela. Então, se um dia, quem assiste ela no Instagram sabe, se em algum momento ela sair da linha e ela teve alguma emoção atingida, algum gatilho, ela já sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente conhece o nosso corpo, fica bem melhor para a gente tratar qualquer tipo de problema. Então, se entregar e conhecer. É primordial para esse processo. Início de tudo é isso. A gente viu aqui uma foto da Thay, tá passando aqui várias fotos. Eita, olha que delícia esse pastel, mas não pode não, viu, minha gente? E aí tem uma foto que você tá com o corpo escultural. Isso. Né? Essa foto aí. Marca bastante essa fase, principalmente de inflamação. Sim. E fica aqui o meu alerta para todo mundo que está aí em casa. Não vai na onda de amizade que quer que você use qualquer protocolo hormonal, até porque eles vão agir a nível celular e aumentar ainda mais a sua inflamação. E foi aqui onde eu mais estava doente. E aí, às vezes, Jardélia, a gente olha para uma foto como essa e a gente não julga que essa pessoa está inflamada. Sim, não julga. Mas um olhar clínico é primordial. É assim, nesse período, eu vi todo o protocolo que ela estava fazendo e eu disse, deixa eu tirar uma gotinha do teu sangue para a gente analisar no microscópio. E quando a gente foi para o microscópio, quando a gente analisou o sangue dela, ela viu. O sangue dela já aparecia para mim uma inflamação grande ali. O intestino dela estava altamente inflamado, o fígado dela estava totalmente comprometido. Então, quando chega um paciente para mim, se eu estiver na rua, em qualquer lugar, uma mulher que está ali, bem musculosa, aquele homem bem musculoso, ali para mim nem sempre é saúde. Quando você está saudável, se alimentando bem, praticando atividade física, sem usar produtos sintéticos, etc., ali eu sei que você está ali saudável, mas nem todo mundo tem essa vida, né? De ter a consciência de que a gente precisa fazer atividade física, se alimentar bem, mas não está entrando em outros tipos de hormônio, que é o que ela falou agora. Nem sempre esse corpo bonito é sinal de saúde. É verdade. Perfeito. Informação é tudo. Tá, e o que você fazia antes que você não faz hoje? De jeito nenhum. Alimentação totalmente balanceada. Todos os alimentos são totalmente bioidênticos com o meu terreno biológico. Eu não consigo, ou se tiver alguma festa, por exemplo, e eu me permitir algum alimento derivado de leite, glúten ou até mesmo açúcar refinado, eu vou inflamar. E aí eu consigo nitidamente, por meio do diagnóstico de lipedema, entender que o meu corpo reflete negativamente, primeiro passo, visual, que é na pele,
E segundo passo é na balança, E a sem Thay, contar minha nas gente, emoções. foi diagnosticada com lipedema. Isso mesmo. O lipedema ele já estava comigo há muitos anos, mas igual a dermatite. Mas nunca tive o conhecimento para buscar. Até que a informação, o conhecimento liberta. E aí eu fui realmente entendendo essa performance. E depois que eu tirei o silicone, tudo melhorou. Tudo melhorou. Inclusive o lipedema. Agora, Jarbele, a gente já vê hoje nas redes sociais muitas famosas que estão retirando o silicone, ou seja, essa informação está chegando. Né? Isso. Olha, no caso de Thay, foram praticamente 2 anos conversando com ela sobre esse assunto, que na verdade é conhecido como a doença do silicone, que é a síndrome de Ásia, né? Então, gente, são diversos efeitos colaterais que causam, que às vezes a maioria das mulheres já tem, mas ela pensa que é apenas uma enxaqueca, ela pensa que é uma artrite, uma artrose. Mas, gente, tudo isso faz parte da síndrome de Ásia, são efeitos colaterais. Então, quando eu conversei com ela, de início, ela bloqueou. Não, eu não me vejo sem o silicone. Só que aí eu disse, olha, então vamos fazer um teste. Nós vamos tratando você. Primeiro, a gente tem que desinflamar o corpo do paciente. Depois, a gente vai desintoxicar o corpo do paciente. E, por último, a gente vai desparasitar. Então, são etapas que a gente tem que fazer. O nosso corpo, gente, é uma máquina. Deus fez a gente perfeito, não tem máquina, não tem tratamento maior do que o nosso próprio corpo. Então, os tratamentos que a gente tem de limpeza é para a gente limpar o corpo, tirar a sobrecarga e o nosso corpo se autocura sozinho. É incrível. Deus fez a gente com esse poder. Às vezes a pessoa pensa, não foi um medicamento, foi um tratamento que eu fiz. É o seu corpo que está limpo, livre de qualquer tipo de agrotóxicos, metais pesados, de parasitas, que ele agora está funcionando perfeitamente. No caso de Thay, eu disse para ela, vamos passar por todas as etapas. Se depois que a gente fizer todos esses seus tratamentos e você continuar tendo algum tipo de sintoma, você vai entender que vai ser a síndrome de Ásia. E assim fizemos. De passar todo o teste com a nutricionista integrativa, ela fez todo o procedimento, ela continuou com a gente, até que ela realmente baixou as armas e disse, vou tirar meu silicone. Gente, essa é uma decisão que precisa também do apoio do homem, porque eu tenho vários pacientes que chegam até o meu consultório e dizem, eu sei que eu tenho algum problema. Gente, não tem como a gente ver todos os efeitos colaterais da síndrome de Ásia, só que elas falam o seguinte, Joana, mas meu esposo vai me deixar, eu não vou conseguir me olhar no espelho, vai ser difícil para mim. E olha, ainda tem aquelas que dizem, não fala nada para ele, que eu tenho essa doença, porque eu não quero tirar. Porque eu não sei como é que ele vai... Gera uma dependência, né? Gera, Total. entende? Porque as pessoas começaram a cobrar isso da mulher. E a mulher se autocobra por causa disso, né? E isso, graças a Deus, assim, o esposo dela entendeu perfeitamente, apoiou ela nessa decisão, mas não é todas as mulheres que têm esse apoio. E ela mesma se culpa, elas não... A semana passada eu conversei com uma sobre isso, ela disse, não, mas eu não me vejo sem. Mas aí você vai ter que escolher ou sua saúde ou a beleza exterior, entende? É uma decisão que só você pode tomar, eu não posso tomar por ninguém. É verdade. E é tão interessante a gente falar sobre isso, porque a questão de desinflamar não é só sobre emagrecer, né? Mas é sobre ter saúde, qualidade de vida. Porque assim, a gente passa anos e anos sujando o nosso corpo. Aí, de repente, a gente quer estar magra, maravilhosa, com tudo no lugar. Não é possível. E hoje, nessa onda de Ozempic, Mounjaro, onde as pessoas secam muito rapidamente, então quem está naquele processo de desinflamar diz assim, poxa vida, estou ficando para trás, né? Justamente. E Então, olha só, daqui a pouco a gente vai falar, a gente vai continuar aqui, tá? Conversando com a Jarbele, com a Thaís também. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, Jarbele fala sobre Ozempic, sobre Mounjaro também, se faz bem ou se não faz ao corpo. Não sai daí, daqui a pouquinho.